conhecimento da Roberta são só as informações iniciais, não. As averbações e anotações compõem com o registro inicial, quando elas existem, o registro de nascimento inteiro, a íntegra do registro de nascimento. O registro atual é a soma do registro inicial com todos os elementos que foram acrescidos a ele. Tranquilo? Aqui, matou aqui tudo que a gente falou no início nas duas aulas iniciais. Esse aqui a gente passou. Em relação aos livros obrigatórios, que a gente já viu cada um deles aqui, né? Ainda existe também aqui em Santa Catarina, e a gente não pode deixar de observar, os livros que são obrigatórios nacionalmente pelo provimento 34 do CNJ, que são os livros de área auxiliar e depósito prévio, e mais aquele livro de visitas e correições. Eu não coloquei ele aqui. Perdão, mas eu falei. Não coloquei. Mas nós temos 3. O de visitas e correições. O que é esse livro de visitas e correições? Toda vez que for feita alguma fiscalização do Poder Judiciário na serventia, pode ser correição extraordinária, ordinária, pode ser do CNJ, ou seja, qualquer tipo de fiscalização do Poder Judiciário tem que ser mencionado nesse livro de visitas e correições. Então, o registrador só tem que abrir esse livro e manter ele lá aberto. Quem vai preencher, quem vai fazer lavrar essas informações nesse livro são as pessoas que estão fiscalizando, tá? Então, eles são de preenchimento de quem está fiscalizando. Eles que vão mencionar o que tem que ser mencionado e vão assinar. Normalmente em visita extraordinária, de acordo com portaria de abertura da visita, etc. Aí coloca a data e quem fiscalizou. E esses 2 livros aqui de área auxiliar e o de controle de depósito prévio, qual que é a diferença que tem entre esses 2 livros e qual que é a finalidade de cada um? Isso aqui, gente, eram informações obrigatórias apenas para os interinos, né? Porque os interinos, quando abre a vacância, o serviço volta para o Estado, e aí existe esse controle, principalmente agora que tem a devolução do que ultrapassar o teto, tem que devolver para o Poder Judiciário. Então, esse controle, em tese, tinha que ser só para os interinos. Mas esse provimento aqui mandou que todos os registradores e notários fizessem também esse controle de despesas. Apesar de aparentemente ilegal, né, porque a gente tem liberdade de gerência, nós somos obrigados a fazer isso aqui, e é impressionante como que na fiscalização é a primeira coisa que pedem. Livro de depósito prévio e livro de controle de despesas. Porque aí é ali que eles vão ver qual que é a natureza do serviço, o tamanho, né, primeiro se está cumprindo, e segundo, qual que é o tamanho, qual que é a implicação dessa fiscalização ali. O quão profunda tem que ser. E qual que é a diferença entre eles? Eu vou lançar no livro auxiliar de receita e despesa todas as receitas e despesas. Então, no provimento 34, fala, por exemplo, o que compõe as receitas. As receitas têm que ser tudo que o registrador recebeu ali no balcão de atendimento, tá? Como receita, e as receita como ato efetivamente praticado. E as despesas são as despesas que são realizadas em função do serviço. Então, são as despesas que estão ligadas diretamente ao exercício da função. Então, por exemplo, eu não posso mencionar lá no controle de despesas lanche do filho do registrador que fica o dia inteiro lá porque não tem babá. Foi o exemplo que me veio em mente. Mas, por exemplo, o estacionamento do registrador do lado lá do cartório, que tem que ser contratado, porque senão onde que o registrador vai estacionar, só existe essa despesa porque o registrador tem que estar ali. Então, essa é uma despesa que pode ser mencionada, apesar de não poder ser lançada no imposto de renda, não é dedutível, no livro do Carnê-Leão não pode, mas aqui pode, porque é despesa ligada ao exercício da função. Tá? Então, plano de saúde, o uniforme, tudo isso que normalmente, mesmo não sendo dedutível do imposto de renda, pode ser lançado no controle de despesas. Porém, ou seja, eu não preciso ligar necessariamente ao controle de despesas só as despesas que sejam dedutíveis no imposto de renda. São informações que não necessariamente são idênticas, tá? Existem sistemas aí que estão fazendo de forma idêntica, estão duplicando esse controle para fazer o Carnê-Leão, mas não necessariamente. Qual que é a finalidade disso aqui? Fiscal nenhuma. Eu tenho que fazer todo o lançamento de despesa, de receita dos atos que eu pratiquei naquele dia e de todas as despesas daquele dia, e ao final ter o saldo do dia, saldo da semana, saldo do mês, saldo do ano. Fiscal
Nenhum. Eu não vou fazer, não se faz nem o batimento disso com imposto de renda, com nada. Até mesmo porque são despesas que não necessariamente se coincidem, né? Mas não existe na fiscalização, eu nem nunca tive notícia disso, de comparação de receita e de saldo ali com o que foi pago de imposto de renda. O que é importante em relação a esse aqui, esse primeiro livro aqui em Santa Catarina? Primeiro que ele pode ser puramente eletrônico, tanto esse quanto de depósito prévio. Em todos os outros estados tem que ficar imprimindo aquilo ali. No cartório que eu era substituta, impressionante, gente, assim, por mês, nós temos meia mesa dessa aqui, ó, de livros. E aí, tudo em espiral, né, encadernado em espiral. Imagina se for mandar encadernar tudo aquilo. No ano, para correção, junta 2 mesas dessas aqui, porque cada ato tem que estar descricionado ali. Imagina, todos os atos do cartório, um cartório grande, que foi o que eu era substituta, é o primeiro, subdistrito de Belo Horizonte. Tem livro E ainda. E lá a gente ainda cobra arquivamento. Cada folha que entra no cartório é um ato. Então, imagina, é uma loucura muito grande, tem que imprimir. E agora a corregedoria ainda falou que precisa encadernar com não capa dura, mas sem ser espiral, porque a espiral pode tirar e tirar a página, mas de forma que não desencaderna. Brochura, isso é a palavra. Tem que ser em brochura. Então, assim, além de trabalho, de gasto, de ser... Enfim, aqui em Santa Catarina não tem esse problema. Aqui pode ser puramente eletrônico, tá? Isso é um ganho. E qual que é a diferença, então, de um e do outro? Nós temos atos que nós praticamos ali no balcão do serviço. Por exemplo, eu vou emitir uma segunda via de um registro de nascimento, tá? Então, eu emito a certidão, a pessoa pede, eu entro lá no sistema, emito a certidão e entrego. Aquilo ali foi uma receita, um valor que eu recebi naquele dia, já efetivei, né, pratiquei o ato e entreguei o serviço. Se foi feito no mesmo dia, eu lanço no controle de receitas e despesas. E, inclusive, tem disposição expressa aqui que pelo menos uma vez por dia os livros que são físicos têm que ser impressos. Então, os livros eletrônicos eles têm que estar rigorosamente em dia, senão como que você vai imprimir uma vez por dia os que são de impressão obrigatória, tá? Então, todos os atos que eu pratiquei no mesmo dia, eu recebi e já pratiquei, entram no depósito, no controle de receita e despesa, tá? E o depósito prévio é um ato em que eu tenho prazo para praticar e eu não vou praticar na mesma hora. Então, veja só, qual que é o prazo para praticar, para emitir uma certidão? Aqui, está expresso no Código de Normas, 5 dias úteis. 5 dias úteis. Ou prazo diferente, se foi, por exemplo, solicitado pelo juiz, e o juiz te deu 10 dias corridos, você vai seguir o que foi pedido, por exemplo. Tá? Mas o prazo genérico, se não for disposto de forma diferente, são 5 dias úteis. Necessariamente, porque nós temos 5 dias úteis, nós vamos lançar lá nesse diário auxiliar de receita e despesa? Não, é só se eu efetivamente emitir na hora e entreguei. Porque entra na despesa daquele dia e na receita daquele dia. Tá? Agora, o depósito prévio é um ato que eu posterguei para o dia posterior ou para outros dias posteriores. Então, tudo que entrou e que eu posterguei, eu não fiz no mesmo dia que eu recebi efetivamente os emolumentos, eu tenho que lançar no depósito prévio. Tá? Então, o casamento, necessariamente, eu recebi todos os valores referentes ao casamento. Então, eu vou lançar no depósito prévio os valores que eu recebi e que eu não pratiquei naquele momento. Se tem atos futuros que eu tenho prazo para realizar, eu vou lançar no depósito prévio. Né? O próprio nome já indica, é um depósito prévio, é um adiantamento para despesa futura. Despesa aqui, prática de atos, né? Entendam? Então, o que acontece? Eu lanço aqui tudo que eu recebi e já pratiquei no mesmo dia. Tudo que postergou, aí eu vou lançar no depósito prévio. Quando é amanhã que eu vou praticar um ato, que eu já recebi esse dinheiro em dias anteriores, e cujo valor dessa receita não está, então, né, porque se eu pratiquei depois, eu não lancei no controle, no auxiliar de receita e despesa, concorda? Lancei no depósito prévio. Amanhã eu pratiquei. Quando eu pratiquei, eu vou registrar a saída do controle de depósito prévio e a entrada no controle de receitas e despesas. Entenderam? Ou seja, é um controle, isso é em nível nacional, é um controle de tudo que eu efetivamente recebi, de tudo que eu recebi para praticar depois, e quando eu recebi para praticar depois, eu faço as respectivas baixas no controle de depósito prévio e lançamento no diário de receita e despesa. E se eu não praticar o ato? Porque, por exemplo, tem um erro no registro e eu não posso incluir. Não posso incluir, averbar um divórcio, porque lá está descrito que é por conversão e não tem a separação. O que eu faço? Eu recebi, não está no lançamento de controle de depósito prévio,
mas está no depósito, não está no lançamento de despesa e receita, mas está no depósito prévio. Eu não pratiquei. A nomenclatura que você usou, né, com a qualificação negativa, ela é mais específica para os... A gente não está qualificando um título, né, mas é diferente no registro civil em relação a isso. Não está errado, é isso mesmo que quer dizer, mas essa terminologia